Futebol feminino. Aí, garotas, valeu. Viva o futebol feminino brasileiro. Hello. Aproveita, dá logo o seu like, se inscreve logo. Outras histórias. Você vai gostar mesmo, dá logo o like, senão você vai esquecer. Futebol feminino brasileiro. Realmente as garotas estão de parabéns. Parabéns porque o futebol brasileiro feminino tem muito pouco tempo. As pessoas não imaginam quão pouco tempo é. Rapidamente, uma viagemzinha histórica. Em 1941, em pleno Estado Novo, Getúlio Vargas, na sua ditadura do Estado Novo, 2 anos antes de criar a CLT, INPS, que depois virou INSS, foi tudo criado na ditadura, né? Então, na ditadura Vargas, em 41, foi baixado um decreto, uma portaria que proibia mulher de praticar o esporte futebol no Brasil, principalmente remunerado. Isso pode parecer uma aberração. Se você levar em consideração os padrões Brasil da época, nem tanto. O Brasil sempre foi um país machista. Agora, o que realmente chama a atenção é que essa lei só foi revogada numa outra ditadura, né, em 79, já no início do governo Figueiredo. E a seleção feminina de futebol, as seleções femininas de futebol aqui no Brasil, elas sempre encontraram dificuldades. Primeiro, os clubes nunca apoiaram. Em segundo lugar, os estádios ficam vazios. Em terceiro lugar, se estádios vazios interessassem a mídia, não interessam a mídia. Então, elas só são patrocinadas quando chega a seleção brasileira. Quando encontra alguma estrutura, Marta, por exemplo, jogou grande parte da vida no exterior, na Suécia, onde tem um grande porte o futebol feminino, esse pessoal consegue sobreviver e até consegue algum preparo físico. Tirante isso, não. As pessoas que jogam futebol feminino no Brasil praticamente fazem isso por estoicismo, por puro prazer, tá? Recentemente, a CBF criou uma mudança importante para o futebol feminino no Brasil. Os times da Série A, todos terão que ter um esquadrão de futebol feminino. Isso é interessante. Correto, telespectadoras? Yeah! Botafogo vai ter o time de futebol feminino, Flamengo vai ter um time de futebol feminino. Isso vai implementar um esporte que é muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos. A seleção de futebol feminina americana, para os americanos, é o equivalente ao que nós sentimos pela seleção de futebol de 58 a 70. As jogadoras lá são heroínas. Se você observar os jogos da Liga Americana de Futebol Masculino, os estádios recebem bom público, mas de colombianos, mexicanos, porto-riquenhos, brasileiros que vão ver os times jogarem. Mas o campeonato, a Liga Americana de Futebol, você pode assistir os jogos ao vivo, os estádios estão sempre repletos. O espetáculo lá é vendido em termos capitalistas. Agora, é claro que elas são protagonistas, já ganharam o Mundial de Futebol algumas vezes. São o grande nome do futebol internacional. A seleção brasileira deve ser objeto de aplauso de todos nós. Chegaram às quartas de final, às oitavas de final, aliás, e foram derrotados pela dona da casa, num jogo em que jogaram bem em alguns momentos, de igual para igual em outros, e foram derrotadas num único item, o preparo físico. O que é perfeitamente compreensível. Volto a lembrar aos senhores, o Brasil não trata as suas atletas femininas de futebol como iguais. As atletas da seleção podem até ter preparo físico e treinamento. As que chegam de fora não são iguais. Então nós perdemos o Mundial por falta de condições de saúde, preparo físico mesmo, tá? Não conseguiríamos, nem com 10 Martas, vencer a Alemanha ou a Suécia ou os Estados Unidos com o preparo físico que a seleção tem até aqui. Isso é bom para a gente começar a pensar se queremos esperar mais da seleção feminina de futebol, vamos criar mais condições para que ela possa se desenvolver. O Brasil tem que deixar de ser machista, sexista e pensar que nós temos uma jogadora aqui que foi 5 vezes a melhor do mundo, enquanto as nossas esperanças masculinas de termos o melhor do mundo
já vão longe, né? 2006, Ronaldinho Gaúcho, enfim. Tá na hora da gente rever a nossa hipótese. Meninas, parabéns, congratulations, vocês merecem. Beijos.